É muito comum para algumas pessoas dizerem que elas não têm tempo para si mesmas. Mas essas mesmas pessoas têm tempo para os outros, para as demandas dos outros. E aí fica a pergunta, afinal, a vida de quem que essas pessoas estão vivendo? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou fazer algumas provocações sobre como que tu gerencia o teu tempo e as tuas relações para que tu possa viver a tua própria vida. A nossa sociedade, principalmente com as facilidades da comunicação digital instantânea, ela nos dá oportunidades de fazer muito mais em menos tempo, se a gente comparar com 10 ou 20 anos atrás. E um dos efeitos colaterais muito comum é a queixa de que a gente não tem mais tempo. Mas o tempo não mudou, o que mudou foi o jeito que a gente utiliza e organiza o nosso tempo. Acontece que muitas vezes a gente acaba nos sobrecarregando com uma infinidade de atividades que nunca existiram e agora estão presentes, estão disponíveis, e dessas atividades, boa parte tem relação com outras pessoas. Então a primeira provocação que eu já coloco é: tu é responsável quando tu organiza a tua agenda? Nota que algumas pessoas recheiam a sua própria vida com uma quantidade incrivelmente tão grande de atividades que não tem tempo para si. Para quem viu o filme da Viúva Negra, que foi lançado recentemente, ele tem uma cena que mostra exatamente isso, que é uma pessoa que nunca pensou na própria vida, no que queria de fato, porque sempre estava tão ocupada que simplesmente não tinha tempo para pensar um troço desse. O paradoxo é que uma vida cheia demais tem um vazio muito grande também. Quando a gente mantém muito tempo em atividade, a gente fica impedido de ter aquele relacionamento interno, aquele momento que é nosso, que é de introspecção. Claro que tem agendas aqui que são profissionais, que são importantes, são compromissos que a gente fez, tem compromissos que são sociais, que são do nosso interesse, são famílias, são amigos, enfim. Não são desses que eu falo. Eu falo daquele que tu não consegue dizer não, mesmo não estando a fim de ir. Daquele que para dizer não pro outro, mas tu diz não para ti mesmo, né? Pro outro não dá, mas para ti tu pode dizer. Ou daqueles que tu até vai. Tu não tem que tu não goste, mas tu nem sabe o que tu tá fazendo lá. Tipo, não tem um interesse, um desejo genuíno, é só para fazer algo. É só para te não ficar sozinho contigo mesmo. Pô, valoriza o teu tempo, valoriza a ti mesmo. Faz o que tu quer fazer. Mas reserva tempo para te descansar, dormir direito, relaxar, fazer um lazer, colocar teus pensamentos em ordem, para te ter tempo de fazer o que tu quer fazer de fato, e não o que os outros querem que tu faça, ou enfim. Outra provocação é: tu te preocupa ou te ocupa do que tu é ou do que os outros pensam que tu é? Tem um monte de gente que vive em função da vida alheia. Eles querem inclusive controlar o que os outros pensam sobre si mesmos. E isso é uma prisão, tu acaba escravo da opinião alheia. Se comparar com o outro, às vezes querer ser como ou até melhor do que o outro, ainda ficar perseguindo as pessoas nas redes sociais, isso é uma forma de escravidão. Demonstra uma aguda falta de amor próprio. Nas redes sociais a vida geralmente é maravilhosa. As postagens são 100% de coisas que deram certo, de coisas que são legais, de coisas que são gostosas, enfim. As pessoas não postam problemas, não postam os perrengues, é muito difícil acontecer, né? E aí a gente acaba ficando com uma ideia de que a vida do outro é fantástica, é maravilhosa, mas aquilo ali é um aspecto, não representa o todo, representa uma parte, é o que ela quer que tu veja. Só que para muitas pessoas isso acaba criando um sentimento de insuficiência, de descontentamento com a própria vida, uma frustração, inveja, enfim. A gente viu isso agora na pandemia. O pessoal começou enlouquecidamente a fazer live, a fazer curso online, a fazer coisas, e daqui a um pouco estava todo mundo achando que tinha que ver as lives, que tinha que fazer live, que tinha que fazer 1000 cursos online, ou que tinha que produzir curso online. Não tem que nada disso. Mas se criou essa coisa que tem que. E aí isso é uma agonia, isso é uma angústia. E na prática, precisa, o que precisa? Não é não veja live, não faça curso, não é isso que eu estou dizendo. Mas precisa ver todos os cursos e todas as lives que estão disponíveis. E como é que fica o teu tempo para te respirar nesse inteirinho? Essa é a pergunta.
Nota que se tu fizer o que tu tá afim de fazer, eu não tô dizendo para não fazer, mas se tu fizer, mas tu reservar aquele tempo para ti, é possível até tu ter uma ideia clara de quem tu é e o que é importante para ti. Olha só que maravilha. E isso não depende dos outros, mas vai influenciar os outros. Por tu ser autêntico, tu vai atrair quem tá realmente interessado em ti. E aí a terceira provocação que eu faço é: o que te impede de cuidar de ti primeiro? Se tu já esteve no avião, já fez uma viagem de avião, tu já deve ter escutado uma mensagem que para a maioria das pessoas passa despercebida, aquilo ali é anúncio protocolar, mas ela tem uma coisa interessante. Em caso de descompressão da cabine, máscara de oxigênio caindo no compartimento bagageiro, coloca a máscara primeiro em você e depois ajuda os outros. E o princípio aqui é muito simples. Como é que tu vai conseguir ajudar alguém, ou fazer algo por alguém, ou enfim, se tu estiver mal, se tu estiver passando por uma dificuldade? Não, primeiro tu cuida de ti, primeiro tu reserva tempo para ti, antes de tu poder fazer isso pelos outros. E aí sim, tu dá o exemplo do que tu vai fazer para os outros. Quantas vezes tu deixou de fazer algo? Por exemplo, academia, meditação, dieta, leitura, enfim, alguma coisa que é para ti, que é do teu interesse, que é para ti melhorar como ser humano, para atender alguma demanda externa. Porque alguém queria, porque alguém te chamou, porque enfim. Isso é justo? E de novo, eu não falo aqui das demandas profissionais, tá? Eu tô falando, nessas tá tudo ok, eu tô falando das coisas que são pessoais, as coisas que tu não tem obrigação, de fato, que tu não te comprometeu, que tu tá te comprometendo com outro, mas não contigo. E algumas pessoas é óbvio que vão reclamar que tu vai ficar distante, que tu vai ficar ausente, vão até te chamar de egoísta em alguns casos. Mas lembra que egoísta é quem é presunçoso, é quem se acha melhor, é quem não dá atenção para os outros. Não é a proposta aqui é que tu te trate bem, tão bem quanto tu trata os demais. Nem mais, nem menos. E a quarta provocação é: tu te preocupa. Preocupar-se é se ocupar previamente, antes de algo que acontecer efetivamente. Esse é um dos reflexos mais comuns da ansiedade. E a ansiedade é o medo do futuro, pressupostamente o medo de que algo ruim vai acontecer no futuro. E nota que a ansiedade ela tem uma intenção positiva. Ela quer que tu faça coisas a fim de prevenir um problema que pode acontecer no futuro. Só que ela só tem sentido e ela só é útil se ela tiver algo para ser feito. Se ela tiver uma ação, se tu tiver ações, cuidados, processos, te ajudam na caminhada, tá tudo certo. Isso é uma boa fazer. Agora, ficar pensando no que pode acontecer de errado, sendo que tu não tem nada para fazer ou que tu não vai fazer, não tem utilidade nenhuma. É uma preocupação que não resolve nada. A ação prática de prevenção de algo é que pode te ajudar. Os chineses têm um ditado: se tem solução, por que se preocupar? Se não tem solução, por que se preocupar? E estatisticamente, as nossas preocupações elas não se concretizam. A maioria dos cenários de catástrofe que a gente imagina não acontece na prática e a maioria nem se aproxima de acontecer. A gente precisa entender que nem tudo pode ser evitado também. E às vezes a gente vai precisar lidar com a realidade como ela é. E se tu fez tudo o que tu precisava, tu preveniu, tu seguiu os processos, tu agiu, ok, tu vai lidar com ela o melhor que tu pode. Ficar pensando em mais problemas hipotéticos dificilmente serve para algo. Só aumenta a tua ansiedade e o estresse que tu tem. E isso te desgasta demais. E muitas vezes acaba atendendo o anseio de outra pessoa que precisa saber que tu está cuidando daquela tarefa, daquele assunto, enfim. Mas de fato não resolve nada. E é possível que muito do que eu falei aqui hoje tu já tenha escutado antes. Talvez algumas coisas não, talvez algumas com uma abordagem diferente, enfim. Eu sinceramente, eu espero que isso te ajude a tomar uma atitude para tu ter uma vida mais autêntica, uma vida mais tua, para que tu te movimente para algum lugar. Não que mudar esses comportamentos seja fácil, embora tudo que eu disse aqui é muito simples, mas não necessariamente é fácil. Tudo tem um custo, é evidente, tudo tem um preço a se pagar. Mudar esses comportamentos tem um preço, tem um custo, tem um esforço envolvido. Modifica a tua relação com os outros, modifica a tua relação contigo mesmo, te tira da zona de conforto. Mas, olha só, permanecer inerte, acorrentado nos desejos dos outros, sobrecarregado, sem tempo para ti, também tem um custo, também tem um preço.
E aí a questão é, já que tu já absorve o preço das consequências disso tudo, por que não pagar o preço para mudar para algo que vai ser mais útil, melhor para ti? Será que não vale a pena? Me diz nos comentários se isso faz algum sentido para ti, se tu já passou por essas situações, se tu te identifica com isso que eu falei. E um grande abraço e até o próximo vídeo.